O Centrão, minha gente, e toda essa vontade de poder, está ali nessas tratativas para tentar ocupar mais espaço na esplanada dos ministérios. O presidente Lula afirmou que deve discutir mudanças ministeriais em agosto, mas descartou a entrega do Ministério da Saúde e também do Desenvolvimento Social a outros partidos. Pelo menos na teoria é a informação que a gente tem agora, hein, Pedro Teixeira? A gente dá a notícia, mas sabe que tudo pode acontecer, né, meu querido? Bom dia. Ainda mais se tratando de centrão e ocupação na esplanada dos ministérios, todas as mudanças podem ser cogitadas. A força que os partidos de centro têm trabalhado no Congresso Nacional, principalmente na aprovação de pautas importantes para o governo federal, chancelaram a possibilidade de mais partidos sendo incorporados na esplanada dos ministérios, ocupando vagas nos ministérios do governo federal. Dois partidos, Elisa, são tratados neste momento como os mais prováveis para serem incorporados ao governo: o PP e o Republicanos. Em um determinado momento destes últimos dias, cogitou-se a possibilidade do PP, por meio do líder do partido, que é o mesmo partido do presidente da Câmara dos Deputados, ocupar um posto no Ministério do Desenvolvimento Social em substituição ao Wellington Dias, que é do PT. Essa possibilidade, pelo menos por enquanto, em entrevista dada à Record TV ontem, foi descartada pelo presidente Lula. Por quê? Porque ele entende que o desenvolvimento social e o Ministério da Saúde são prioritários, são pastas que tratam de assuntos importantes para o governo federal. Por quê? Porque a saúde, evidentemente, trata da saúde dos brasileiros. Enfim, a gente vem de um período de pandemia, então a pasta tem tido bastante atenção por parte do presidente Lula. E o Ministério do Desenvolvimento Social cuida do Bolsa Família, que é o principal programa social do governo federal. Então, eles tratam essas duas pastas como prioritárias e o próprio presidente Lula descartou uma mudança neste momento, uma alteração com a chegada de pessoas indicadas pelos partidos de centro nestes dois ministérios. A gente vai seguir acompanhando, Elisa, por quê? Porque o próprio presidente Lula não descartou outras mudanças e diz que isso tudo vai ser negociado a partir do mês de agosto, com a retomada do trabalho no Legislativo. A gente vai seguir acompanhando e atualizando tudo isso. Eu volto contigo. Obrigada, Pedro Teixeira, abrindo os trabalhos hoje aqui do Live, hein? Vamos com eles, então, Basília Rodrigues, Gustavo Uribe, para a gente poder trazer o nosso sofá da notícia. E aí, minha gente, tudo bem? Olha, o Uribe trabalhou na cor, hein, Basília? Isso é azul ou é verde? Um verde piscina ou estou enganada? É um verde para combinar com os olhos da Basília, que são verdes. Basília Rodrigues, bom dia, minha querida. Depois Tudo dessa, bem? paralisadas com esse poema de Uribe. Não. Vem cá. Os olhos são castanhos. Quero te ouvir, tudo bem, meu bem, sobre essas articulações políticas, essa possibilidade de troca. Quando um presidente da República diz assim, olha, não pretendemos fazer troca, na verdade a gente tem de ficar meio que com a orelha em pé, assim, tá falando muito sobre isso, será que é porque tá com alguma instabilidade? Onde tem fumaça tem fogo, né? Na semana passada o presidente já esteve com partidos que apoiaram o antigo governo e que agora querem entrar nesse, e muito ali foi conversado, né? Eles querem, no mínimo, virar ministro. É o mínimo mesmo. Então, agora o presidente Lula está buscando espaços. Alguns desses lugares foram textualmente apontados, né, por esses partidos. Então, queremos esporte, queremos desenvolvimento social, o turismo já estava dado mesmo, só que eles querem Correios, querem Embratur, sempre fica essa instabilidade. E Lula, durante o período aí do recesso parlamentar, tem tido reuniões, agendas com algumas das pessoas que estão fritando no governo para passar alguma sinalização, fica ou sai. Cada reunião ali tem sido um flash. Talvez seja alguém que vai ser demitido ou alguém que receberá do presidente uma confirmação de que permanecerá. Conversando com integrantes desses partidos que querem entrar, então, no novo governo, no governo atual, eles disseram que Lula falou para eles que vai encontrar esses espaços, mas que não quer deixar em descontentamento
momento, os aliados que estão no barco hoje. Então, foi feita uma promessa, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores, que Lula vai abrir esses espaços, vai dar ministérios, vai dar cargos a estes novos partidos, sem fazer o PT sangrar. Essa foi a expressão utilizada por algumas das lideranças que estiveram com o presidente Lula. A equação é muito difícil, né? Como é que você abre espaço ou troca espaço sem magoar quem hoje está sentado na cadeira? Ainda mais o PT, que é o partido do presidente da República, que detém o maior número de pastas na esplanada dos ministérios. Então, a equação parece difícil de fechar, mas a ideia é esta: fazer uma mudança na esplanada, mas sem tirar os cargos do PT. O próprio Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, que nos últimos dias teve apoio maciço aí da primeira-dama, né, a Janja, ele poderia ficar numa pasta complementar ao desenvolvimento social ou mudar de área mesmo, ir para dentro do Palácio do Planalto. Isso ainda está sendo costurado. Eu tenho um bastidor do Sabino, o novo ministro do Turismo. Ele tem tido conversas com o Valfrido Mares Guia, que foi ministro do Turismo em governos Lula, né, governos passados, entre 2003 e 2007. Eles estão acertando, então, essa chegada oficial de Sabino na pasta. Ele tem dito aos seus interlocutores que não dá para dissociar a pauta do turismo com o do meio ambiente para combinar com a agenda da COP30, que vai acontecer no Pará, que é o estado dele. Uribe, você avalia que esse semestre 1 da gestão de Lula serviu ali como um test drive para compreender também de que maneira o Congresso se movimenta, mesmo que essas vagas não tenham sido em sua totalidade distribuídas, né? Porque eu não sei se foi um fator... Na verdade, quero te ouvir, não foi sorte, mas assim, assuntos muito importantes para o governo passaram quando a gente olha para o setor econômico. E mesmo assim, existem cargos a serem distribuídos. Esse primeiro semestre pode ter servido de um test drive para o governo? É normal em qualquer governo, viu, Elisa? A gente viu isso em Jair Bolsonaro. O governo Jair Bolsonaro também começou com uma configuração da esplanada dos ministérios. Derrota após derrota no Congresso Nacional mudou tudo e o bloco do Centrão foi para o coração do governo. E é justamente essa a intenção agora de Luiz Inácio Lula da Silva, trazer o bloco do Centrão para o centro do governo. Em relação a Celso Sabino, foi antecipado porque Celso Sabino já dizia em grupos de familiares e amigos que era ministro, já tinha feito fotos com a sua família e não saía a indicação. Então ficou um pouco constrangedor para a União Brasil. Então Lula decidiu fazer esse aceno. Vocês cumpriram, votaram a favor da reforma tributária? A gente anuncia e a posse fica para agosto, até porque as grandes lideranças do União Brasil estão fora de Brasília no recesso parlamentar. Então foi mais para contemplar esse aliado. O caso da Embratur ficou para um segundo momento. A Embratur não tem muito dinheiro. E por isso que Marcelo Freixo está mantido lá. A grande questão é que o Bloco do Centrão discute a possibilidade de voltar com a ideia inicial de que 5% dos recursos do Sistema S acabem indo para a Embratur. Aí vira a galinha dos ovos de ouro. Aí sim há a possibilidade no futuro de uma troca de Marcelo Freixo na estrutura. Freixo, eu e a Basília estávamos conversando isso esses dias. Freixo e Celso Sabino são próximos, são amigos de atividade parlamentar. Então não tem muito problema. A grande questão é saber se a Embratur vai ter dinheiro ou não. E Lula agora vai se debruçar no recesso parlamentar para saber se vai fazer mudanças. E ele jogou essa alternativa do Ministério do Desenvolvimento Social. Lula é master nisso, em jogar balões de ensaio. A gente lembra disso nos dois primeiros governos. Tinham dias que descia Gilberto Carvalho, que era ministro da gestão, falava em off com um grupo de jornalistas, dava algumas ideias. Eram publicadas na mídia. Se vingava e tinha repercussão positiva, lançava. Se não tinha, não, imagina, o governo federal nunca pensou nisso. Então a questão de Wellington Dias foi uma questão que causou uma repercussão muito negativa no PT. Por isso que Lula disse, não, eu não vou entregar para outro partido o desenvolvimento social. Isso não significa que o Wellington Dias será mantido, como a Basília Rodrigues disse. Pode haver uma troca aí por um outro nome do PT e o Wellington Dias ser encaminhado para uma outra pasta. Mas são os balões de ensaio que funcionam
na configuração de medidas do governo e da esplanada dos ministérios. E ontem, com o Ministério do Turismo, foi uma formalização do que a gente aqui no Live já tem quase um mês falado. Celso Sabino é o ministro do Turismo. Que ele vai e vem ali com a Daniela Carneiro, claro que na superfície parecia que estava indefinido, mas a partir do nosso trabalho de apuração e no bastidor mesmo, há muito tempo a gente já tem batido com certeza que o Sabino é o ministro e até já começou a trabalhar na pasta.